Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Canal Ives Henrique Cruz no YouTube, nas outras redes, todas elas. Você me acha por @youtuber_Ives ou meu nome completo, Ives Henrique Cruz. Já falo sobre... Opa! Pronto, agora vocês me enxergam. Coloquei para carregar aqui. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para a primeira página desta semana, que vai do dia 5 ao dia 11 de julho de 2026. Quero colocar esta notícia para vocês primeiro, esta fala, e depois eu volto aqui para comentar, fechou? Mas voltando à questão do trabalhador, eu posso dizer, eu trabalho 5 por 2 e aos sábados, qualquer mulher que está nesse plenário, que está no centro urbano ou que está numa comunidade, vai ao salão de cabeleireiro e vai estar fechada aos sábados para nos atender? Qualquer mulher que é arrimo de família, ou como eu, que sustenta mãe e filha, aos domingos eu abasteço o supermercado, eu busco comida para minha família, eu compro remédio para minha mãe. Vai estar tudo fechado aos domingos para mim? Então, galera, isso se chama consciência de classe, algo que falta tanto para quem é patrão, para quem é rico, para quem é médio e para quem é pobre. Falta para todo mundo. O que é consciência de classe? Primeiramente, você precisa saber onde que você se encaixa, tá? Você morar numa casa própria e ter um carro na garagem não te faz rico, tá bom? Rico é o dono da van, rico é o CEO do McDonald's, rico é o dono do Chili Beans, China Inbox. São pessoas ricas, né? A celebridade que você acompanha, Virgínia, Roberto Justus, Neymar, eles são pessoas ricas. Agora, você que ganha seus 10 mil reais por mês, você não é rico, tá? Você tá lá na parte média, sabe? Da sociedade. E você precisa saber onde que você se enquadra para você poder lutar pelos seus direitos. Já que acaba sendo uma utopia falar da luta por todo mundo. As pessoas, elas só vão lutar por aquilo que elas sentem, por aquilo que pertence a elas. Senão, a pessoa abandona. Então você precisa conhecer onde que você se encaixa na sociedade, qual que é a tua função na sociedade, para você poder exigir os seus direitos, bem como você cumprir com os seus deveres. Não sonegar imposto, por exemplo, não roubar, não adulterar, não lesar uma outra pessoa e por aí vai. A consciência de classe é algo extremamente importante, mas que está faltando. Como, por exemplo, o pobre que sai lá 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tem que pegar 2, 3, 4 conduções, então gasta um tempão para ir para o trabalho. Aí trabalha lá suas 8 horas normalmente, né? A jornada de trabalho. Trabalha aquele período, tal. Depois volta para casa e de novo é uma outra luta dentro do transporte público, tal. Ou você com o seu carro
voltando no trânsito, é a mesma coisa, que o trânsito está cada vez mais impossível. Sabendo que no final do dia a tua empresa faturou pra caramba, que no mês a tua empresa faturou pra caramba, e no final das contas você tá ganhando um salário mínimo, você tá ganhando 2 mil, 5 mil, 10 mil reais que seja. E mesmo assim você defende o empregador. Você defende os ricos. Você quer acompanhar os influenciadores que vão mostrar uma vida granfina, uma vida que você nunca vai ter. Você nunca vai saber o que é dar R$1 milhão num relógio. Que o Neymar faz isso porque ele não tem mais onde colocar o dinheiro dele. Você não tem noção do que é isso. Mercado. Vamos pegar mercado, que é algo assim, né? Uma grande rede de mercado aqui em Curitiba, por exemplo. O que um caixa fatura paga o salário de um funcionário. Um caixa, naquele dia, ele ganha. Eu já trabalhei em mercado. Eu já fui caixa de mercado. Então eu tenho noção. Pega aí um atacadista, pega aí um mercado no dia que o povo recebe. E você ter noção que o teu caixa ele ganhou mais, você recebeu mais do que o salário de alguém que já pode pagar o salário de alguém. Então, um dia de trabalho de um único caixa já paga o salário de alguém ali daquele lugar. Aí vem o famoso tema. Por que não dar um dia a mais de trabalho para o pobre? Para o pobre trabalhar até a exaustão. Porque você precisa trabalhar para ficar rico. Quem nunca escutou isso, hein? Você precisa trabalhar. Quanto mais você trabalha, quanto mais você dedica, mais próspero você vai ficar. Quem nunca escutou isso? E não é verdade. Quanto mais você trabalha, mais você vai enriquecer o estabelecimento e o dono do lugar que você trabalha. Mas você, no final das contas, você vai ganhar o teu mesmo salário, no mesmo valor, todo mês lá. Essa que é a verdade. Quanto mais você trabalha, mais você enriquece o dono, o teu empregador. Tem uma historinha a contar rapidinho para vocês. Que o dono chega para um funcionário com uma caminhonete do ano, coisa mais linda, e fala aqui, tá vendo essa caminhonete? Continue trabalhando, se dedicando, não faltando, fazendo suas responsabilidades e fazendo até mais do que é a sua responsabilidade, que no final do ano eu compro uma outra dessa para mim. E essa que é a verdade. O mundo capitalista ele funciona desta forma. E você que é funcionário, você que pega transporte público, ou você que fica se matando no trânsito para ir trabalhar,
que você tem horário para bater o teu cartão. Você precisa de qualidade de vida. Você precisa de tempo com a tua família. Você precisa poder resolver as tuas coisas. Hoje eu fui no médico. Eu fui fazer exame de sangue. Exame de rotina, certo? Uma mãe foi tirar sangue de um dos filhos dela. Então ela estava com um filho de colo e mais uma criança. Depois que coleta, chega lá no guichê e pede: olha, eu quero o atestado que eu estou acompanhando meu filho, que eu estou aqui. Só que eles, para coleta de sangue, eles não dão atestado. Eles dão comprovante de horas. Ela tentou argumentar, mas também é uma funcionária que está ali, que está fazendo o serviço dela. Ela não vai poder te dar um atestado só porque você está pedindo o atestado. Ela vai fazer o que é o protocolo da empresa. Não tem discussão, não tem argumentação. No final das contas, ela saiu falando alto. O que é um dia de falta? Um dia de falta não é nada. E sim, um dia de falta pode ser alguma coisa assim. Você pode ser perseguido, você pode perder o seu emprego, você pode ter algum benefício suspenso ou reduzido naquele mês. E para uma mãe que eu não sei se é casada, se mora com os pais da criança, tal, uma redução de um benefício para aquele mês vai pesar. Porque são duas crianças pequenas. Eu não sei se ela tem mais filho, pode ser que ela tenha mais filho. Perceba que só esse caso já são camadas. Porque vamos colocar que ela tenha marido. Por que o marido não pode ajudar a cuidar da criança? Porque ele precisa trabalhar. E a situação econômica tá tão feia que ela também precisa trabalhar. Ela também tem o seu emprego. Mas tem a família, tem as crianças, tem o médico, tem as necessidades. Então, alguém vai ter que faltar no serviço para levar aquela criança para coletar sangue. E se coleta sangue, já se sabe que vai ter um retorno médico. Então, daqui a pouco, ela vai ter que faltar no serviço de novo para levar a criança ao médico para ver o resultado dos exames. Mais do que isso, para ser solicitado o exame ali, ela precisou ter passado por uma consulta médica com aquela criança. Então, já são 3 faltas já no serviço dela. Mesmo que tenha testado ou não, são 3 faltas. Prefeitura, eu fui funcionário da prefeitura até pouco tempo atrás. São 2 atestados que você pode dar no mês, no máximo. Independente, você pode estar morrendo, mas o terceiro atestado você não pode dar. Isso porque é uma prefeitura. O que não deve estar tão distante do que acontece nas empresas hoje. Tem empresa que não gosta que você falte para acompanhar filho, para acompanhar pai. Inclusive, tem empresa que nem contrata quem tem filho pequeno, porque sabe que mais cedo ou mais tarde, não é por desejo da mãe,
essa criança ela vai precisar de um cuidado médico, vai precisar de um auxílio, uma reunião na escola. E isso vai impactar a produtividade dentro da empresa. Então tem gente que não contrata. Tem gente que não aceita como é que é o nome? O atestado para acompanhar terceiros dependentes. Tem empresa que não aceita. Pode ser que está dentro da lei, pode ser que não. Enfim, não é esse que é o foco, né? Eu não vou te ensinar o que é lei trabalhista, tá? Você precisa entender. Por isso que eu estou falando de consciência de classe, saber os seus deveres, saber os seus direitos. Precisa saber, tá? Isso é importantíssimo. Que pode variar de caso para caso aí. Então, a pessoa, ela precisa daquele tempo. Precisa faltar, precisa fazer. É uma das coisas que eu já não gosto da Copa, por exemplo. Porque se o jogador ele tá convocado, mas ele não tá lá, seja por afastamento médico, seja por estar no banco de reserva e não jogar aquele jogo, ele recebe da mesma forma. O Brasil perdeu. Tá eliminado. Mas o salário dos jogadores está integral. Tá pago. Se você tem uma falta de produtividade onde você trabalha, você sofre penalidades. Eles não. Eles dão uma entrevista, faz uma carinha assim. Quem é mais infantil vai querer brigar para todo mundo ver, para chamar a atenção, para ter os holofotes em cima. Então, já que eu não vou ganhar, eu vou brigar, eu vou dar uma de mimado, que não é a primeira vez. Ele faz isso com o torcedor. Há pouco tempo atrás teve torcedor que ele bateu boca. Bata você boca com um cliente. Por mais pela saco que o cliente seja, por mais que o cliente ele esteja errado, mas bata a boca com o cliente. Agora, se o jogador de futebol ele bate boca com o torcedor, tem gente defendendo aí. Se o seguidor fala alguma coisa pro influenciador, nossa, vamos malhar esse seguidor, esse que fez o comentário aí. Se você vai cobrar um político, não é porque você é do lado oposto, que você é vendido. Aí se você fala mal do Bolsonaro, obrigatoriamente você é do Lula. Se você fala mal do Lula, obrigatoriamente você é do Bolsonaro. Você não pode mais exigir as coisas. Não pode. E é a nossa obrigação, é o nosso direito cobrar uma postura política correta. Mas a gente não pode fazer isso porque a gente é xingado. Se eu abrir um vídeo cobrando o governo, eu vou ser xingado, porque vai ter gente defendendo. Por mais que o governo esteja passando a mão na gente. Mas vai ter gente defendendo. Eu vou ser criticado, eu vou perder seguidor. A consciência de classe falta muito. E quando é bem oportuno, como exemplo, isso que a diretora falou aí na... Ai, gente. É uma raiva que sobe que vocês não têm noção. É uma raiva que sobe que vocês não têm noção.
Vamos lá. A diretora, ela vai falar que se a gente reduzir a jornada de trabalho, não vai ter ninguém para atender ela no mercado, no salão. Dá para perceber que essa pessoa, ela não tem consciência de classe. Porque no final das contas, ela não olha para quem é trabalhador e fala assim: olha, para eu ter o meu cabeleireiro, para eu ter o meu mercado, para eu fazer a minha feira, para eu levar o meu carro ao mecânico, para eu comprar numa loja uma roupa, ali vai ter um funcionário. E atrás daquele funcionário que está me atendendo, ele tem a vida particular, ele tem os problemas, ele tem a necessidade, ele tem a família dele. Ele tem também o mesmo direito que eu tenho de ir ao salão no meu dia de folga. Ele também precisa de um dia de folga para que aquela que está me atendendo, aquela vendedora que está me atendendo, ela possa ir no salão também. Que aquela vendedora, ela possa ir coletar o sangue do filho dela sem pensar que ela vai ter que dar uma falta, abonada ou não. Pelo menos ela não vai precisar dar aquela falta. Ah, mas daí as empresas, elas irão se quebrar. É isso que eles estão jogando como argumento, né? As empresas, elas vão quebrar. Galera, eu já fiz um vídeo falando nisso, mas eu falo de novo, não tem problema. Pequena empresa, quem tem MEI, não tem funcionário. Até peguei aqui, para não dizer que eu estou tirando dados do UC. Menos de 2% do total de MEIs ativos no Brasil possuem empregado formalizado. De novo, menos de 2% dos MEIs ativos estão com empregados formalizados. A imensa maioria atua solo. Cerca de 90% a 98% dos micros. Agora eu não estou falando do MEI, eu estou falando do microempresário, trabalha completamente sozinho, sem nenhum funcionário formalizado. De novo, gente, isso aqui, curta, compartilhe, precisa chegar no ouvido de quem precisa. Menos de 2% de MEI ativo no Brasil tem empregado. Agora, de microempreendedor, é cerca de 90% a 98% não tem funcionário. Vai quebrar. A lojinha que você vai quebrar. Não vai. Acabei de mostrar para você que não vai, porque não tem empregado. O que tem empregado formalizado? São grandes empresas. Carrefour, McDonald's, Avan, Burger King, metalúrgicas, montadoras. Essas são as empresas que, logicamente, têm funcionário.
e fazer uma redução de jornada para que o cara tenha uma qualidade de vida, tenha tempo com a família dele, não vai quebrar o Brasil. Agora, me surpreende uma diretora chegar abertamente, falar para todo mundo, então, se não tiver o empregado, porque ele vai estar com direito a uma folga a mais na semana, eu não vou poder ir mais ao salão, eu não vou poder ir mais ao mercado no meu dia de folga. Primeiro, é um egoísmo ferrado. A pessoa, ela só tá pensando nela, no bem-estar dela, nos afazeres dela. E não tem noção desses dados aqui, que é do IBGE, tá? Não tirei do fiofó, não. São dados do IBGE. E aí? As grandes redes vão continuar trabalhando normalmente. Grandes varejistas, montadora de carro, Havan, grandes lojas de fast food, elas vão continuar trabalhando, enriquecendo normalmente. Tem que pensar que se o cara ele tem qualidade de vida, ele vai trabalhar mais disposto, mais feliz e vai ser muito mais produtivo. Precisa entender que não é a quantidade de horas e a quantidade de dias que você vai fazer o cara ser produtivo. O cara pode ser produtivo quando ele tá bem, quando ele tá feliz, quando ele tá bem-humorado, quando tá tudo bem na casa dele, ele vai ser muito mais produtivo. Ele tendo qualidade de vida, ele será uma pessoa ainda muito mais produtiva. Né? E é um discurso que vira um fantasma. Por que eu falo fantasma? Porque é a sombra, mas ninguém vê. Só a sombra. Quando lá a mulher, ela gestacionou, ela precisa de um tempo com o filho dela, pequenininho, precisa amamentar, tal. Que tal a gente dar uma licença maternidade? Não. As empresas irão quebrar. A economia vai quebrar. Não contrate mulher, então. Que a gente não pode dar licença maternidade. O empregado que trabalhar 12 meses, ele vai ter direito a um salário extra, o 13º salário. Não, as empresas irão quebrar, a economia vai quebrar, porque a lojinha vai fechar. Como que pode dar mais um salário? Aí veio o 13º salário. Trabalhou um ano, tem direito a 30 dias remunerado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, um consulente, que ele falando assim que eu tô de férias, mas agora eu vou voltar pro trabalho e eu vou voltar sem salário. Eu falei, não, se você está CLT normalzinho ali, o teu período de férias é salariado. Você tem salário, sim. Você não vai ter os extras, você não vai ter umas bonificações, mas o teu salário seco, ele é garantido pela lei. A pessoa não sabia.
Mas não, se a gente for dar 30 dias e ainda pagar o salário da pessoa que está afastada 30 dias do trabalho ali, tirando férias, meu Deus, as empresas irão quebrar. E tá aí todo mundo gozando de suas férias. Às vezes muito mais atrasados do que deveria, mas está gozando de suas férias. E aí? É um fantasma que quem é conservador vai colocar na tua cabeça. E é um discurso, velho, por isso que a gente chama de fantasma, porque é um discurso velho que vem para assombrar, para botar medo, para falar vai quebrar a economia. Enquanto a pessoa, ela tá trabalhando, ela tá se ferrando, ela tá no trânsito. Isso aqui é maravilhoso, cara. É uma benção. Não vivo mais sem. Internet, tecnologia, amo. Mas é uma forma de te escravizar também. Porque você não tem mais horário de trabalho. Tenho certeza que do teu trabalho você tem um grupo de trabalho. Você tem um grupo. E que lá de vez em quando esse grupo vai postar alguma mensagem fora do teu expediente de trabalho e você vai ter que ver. Então, que essa notícia ela sirva para primeiro colocar consciência de classe, lute pelos teus direitos, lute pela tua classe. Você não é rico. Você que está me assistindo aqui, você não é rico. Você não está no topo da pirâmide. Falta muito para você subir e é capaz que você vai desencarnar e você não vai conseguir subir. Essa é a verdade. Dizer que trabalho dignifica tal. Políticos que estão falando que o trabalho dignifica e que bora trabalhar, que quanto mais você trabalha, mais você vai crescer na vida, são os mesmos políticos que trabalham 4 dias e folgam 3. E agora, em época de jogo, todo mundo se mandou. Você sabia que não está tendo expediente em Brasília? Na Câmara? Não está tendo votações que poderiam ser importantes para nós. Você sabia que não está tendo por falta de quórum? Ou seja, porque o pessoal se mandou, o pessoal criou uma férias extra por causa de eleição e por causa de Copa do Mundo. Você sabia disso? Aí aparece na mídia falando, bora trabalhar, porque o trabalho dignifica, quanto mais você trabalha, mais próspero vai ser. Enquanto isso, o cara tá lá nos Estados Unidos, tirando onda com a nossa cara, utilizando verba pública. Foi aí numa Copa passada, e quando foi pego que estava ali curtindo com o dinheiro público, não, eu vim trazer um pendrive para mostrar para o mundo as coisas horrendas que acontecem no Brasil. E nunca mais o conteúdo desse pendrive apareceu. Todo mundo ficou quieto, todo mundo aceitou. Enquanto isso, você é o pobre que tem que enfrentar trânsito, você tem que enfrentar a tua jornada de trabalho quietinho, você não tem direito a ficar doente, você pode ter tuas férias atrasadas, tem casos e mais casos aí que eu conheço, que acontece isso. Enfim, minha gente, olha o quanto que a gente pode tirar só de uma fala dessa bestalhada aí. Compartilhe o vídeo, deixe o joinha, deixe nos comentários o que você acha. Com todo respeito, com toda educação, vamos ter um debate sério, enriquecido
Enfim, se inscreva no canal no YouTube Ives Henrique Cruz. Um super beijo.